Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, sexta-feira, 10 horas 52, 23 de 6 de 2023. Eu desejo um ótimo pregão a todos, top traders, a casa do investidor. Se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, fico muito grato e feliz. Mas principalmente atue na área de comentários, assim todos nós aprendemos juntos. A sua dúvida pode ser a dúvida de outro investidor ou investidora. Racional do YouTube, buy, 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 compra, compra, compra. Nesse momento, deixa eu tomar um golinho do meu energético aqui, o Red Bull de pitaia. Durante a gravação, eu penso que a gente vai ter um primeiro movimento até os 121 mil pontos. Até essa região, 121, 121,050, e depois eu explico o racional período da tarde. A gente provavelmente terá um rompimento falso, 120,570, e um padrão da alavanca tem grande volume sendo negociado. Então, durante a gravação, deve buscar ali algo entre 121 e 121,050 aproximadamente. O mercado tem volatilidade, está de certo modo descolado do exterior. A gente tem aí 120,685, já alguns pontos acima da região que a gente comentou como sendo interessante. Daqui a pouquinho bate 121 e a gente explica o racional do período da tarde, padrão micro e macro. Hoje, né, pessoal, é uma sessão corretiva, né? Tem uma pressão vendedora considerável, não tenho dúvida nenhuma, né? Vamos estudar, por exemplo, aqui as bolsas americanas, trabalhar com gráfico diário. Eu vou só desconectar o broadcast para ficar mais leve aqui, para evitar do TradingView travar. TradingView, um dia você tem um pouco mais de volume, ele engasga. Então, no caso aqui do Dow Jones, mais do mesmo, tem uma LTA. Eu acho difícil a LTA ser tocada, mas também, se for, não muda a conjuntura que a gente tem para o médio prazo, né? Os Estados Unidos entraram em bull market naquele feriado aqui no Brasil, mas nada também significativo. Aqui tem um teste do topo anterior, média de 21 e acima de 33783, rompimento falso. Aí deve voltar a subir. Eu creio que reduza significativamente essa baixa intraday nas bolsas americanas, mas dificilmente a ponto de fechar positivo. Aí já acho que não. Então, Jerome Powell está dizendo que vai ter 2 aumentos de juros, né? O gráfico dos dirigentes do Federal Reserve aponta no mesmo lado, mas assim como alguns bancos, eu li matérias, pesquisei, eu acredito que seja blefe. Ok? Legal. Então, títulos americanos de 10 anos. Aqui na tela, vamos estudá-los. Os títulos americanos de 10 anos estão caindo hoje 2%. É um cenário bastante nebuloso, né? Porque ao mesmo tempo que você tem uma ideia de dois aumentos que eu duvido que vai ocorrer, vai ter um aumento pelo Banco Central Europeu, e se tiver pela Federal Reserve será um aumento também, muito difícil, possível praticamente que sejam 2, senão colocaria a economia americana em recessão. Até a queda dos títulos de 10 anos vão contra nessa teoria de 2 aumentos, na minha visão. Aí temos o gráfico do petróleo. O petróleo desde o dia 10 de maio ele está no mesmo patamar, 10, 12, aqui inclusive está abaixo até, né? Ele não desenvolve, ele vai e devolve. Aí ninguém fala no impacto de energia, pelo menos de forma substancial, na inflação, aumento de custo de transporte, inclusive aqui no Brasil, então está tudo certo. Ele vai oscilar dentro desse range há algum tempo, na minha interpretação. Eu já havia falado para vocês em maio, né, que o petróleo ficaria uns 3 meses, mais ou menos, de lado. E foi maio, junho, julho. Não vejo também uma grande direção. Se for, será... Então aí que tá, né? Será para cima, né? Não tem tanta demanda assim. Mas se for, será para cima, um leve movimento de alta. O minério de ferro, sim, esse
Para nós seria primordial uma reação, né, um protagonismo no movimento de recuperação dos preços, caminhando aos 126 mil pontos. Por quê? O minério ele impacta várias ações com peso aqui no Brasil, especialmente Vale, mas tem os Minas, Semin, CSN, Gerdau, Goal. Está sobre a média de 21 e topo anterior, 108,45. Então, como tem feriado, né, na China, então o volume é menor. Né? Então a Bolsa da China, as últimas 2 sessões não trabalhou. Está colada aqui numa LTA que nós havíamos previamente traçado. E o índice Nikkei, esse sim, houve negócios, teste do topo anterior e aproximação à média de 21. Ok, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Então vamos lá. E comentem, pessoal. O comentário ele leva a reflexão. É muito interessante. Às vezes alguma coisa que a gente não pensou em trazer, o aluno traz a ideia. Nós somos uma comunidade, então trabalhamos em conjunto. É bom, é positivo para todos nós envolvidos. Então a gente só tem a ganhar interagindo com essa boa troca de ideias. Me coloquem para trabalhar. Maravilha. Titão diz o seguinte: boa tarde, professor, parabéns pelas análises, peço que se possível analisar Dexco e Porto Belo agora. Seja bem-vindo, querido amigo Matheus, obrigado pelos ensinamentos sobre o leilão, disponha. Então, tanto Dexco quanto Porto Belo são 2 ativos que nós temos em carteira. Eu sou fã da marca, né, da Dexco. Eu não estou falando que Dexco é uma marca perfeita, porque uma vez eu falei que eu era fã da marca, né, Deca, Hydra. O aluno, mas eu comprei tal coisa, eu tive problema. Eu também já tive, né? Eu estou sempre reformando, agora eu vou começar mais uma reforma de um imóvel que eu estou comprando para alugar, provavelmente em julho. Eu costumo alugar durante a obra já. Aí muitas vezes o inquilino pede uma ou outra adequação, eu já faço. Enfim. Claro que dá problema, não estou falando que a marca é perfeita, né? As pessoas têm essa ilusão do conto de fadas. Estou falando que é uma marca boa, as marcas são boas, é uma boa empresa, descontada extremamente, então ela tem uma tendência de alta, amparada na média de 5 no semanal. É uma ação que pode buscar R$13 aí no curto prazo. Né? Tem resistências em 9,39, 10,09, semanal amparada pela média de 5. Movimento claramente ascendente. É uma que eu falei que dobraria fácil e vai fazer pouco acima dos 5 para bater 11, aí é uma questão de tempo. Né? E agora movimento de compra, né? Ela dá oportunidade de compra, por quê? Porque ela corrige, vem na média, ativa em tendência de alta, a aproximação de média é a situação de compra. PTBL3. Essa já está bem descontada, essa é uma compra a mercado. Né? Não faz sentido o Porto Belo valer R$7. Né? Tem um ponto importante que é o 703, que ela rompendo, ela neutraliza esse M. Né? Porque no momento ela tem um M. A mínima do dia 14, 703 é o eixo. E ela tem um topo mais baixo que o anterior. Se ela neutraliza esse M, aí vai ter correria, porque os vendidos muitas vezes viram até compradores do ativo, sabem que ela está extremamente descontada. Ok? Ramon Teixeira. Professor, já reparou que o Bovespa está no canal de alta desde 64? Eu não reparei, eu não acho que eu não tenho essa base de dados. Mas ótima informação, muito obrigado. Também agradeço aí as suas congratulações. E sobre o Bitcoin, posso sim, claro. Bitcoin, dólares americanos. O Bitcoin ele entrou num viés, uma vibe altista. Né? O gráfico mostra aqui uma linha de retorno curta. Eu estava vendo ontem o Bitcoin, inclusive,
um estudo. Então tem uma linha de retorno, acréscimo de volume. Esse movimento aqui, esse padrão é um padrão de compra muito claro. Tem um rompimento falso do fundo anterior, monta uma pinça fora da banda dentro da banda. Geralmente onde que vem? Na máxima recente, que é 31,035, está quase lá. Compraria Bitcoin nesse momento? Não. Né? Mas está numa região de suporte, esses pequenos topos dão suporte. E se romper 31,035 é para cima. A compra boa foi aqui. Aqui já está esticado, no meu entendimento. Ok? Maravilha! Nelson Ribeiro Soares. Vagnão, bom dia. O cenário futuro de diminuição da taxa de juros é favorável para ações Ecor e CCR. O que acha dos preços atuais? Genial. Extremamente favorável. São ações inversamente proporcionais à Selic, porque sempre estão endividadas com empréstimos, enfim, para o crescimento mesmo, né? Elas têm que investir tem razão de contrato, daquilo que é combinado nas concessões. E elas são sempre, geralmente, essas empresas especificamente, elas costumam captar dinheiro aqui no Brasil. Então suas dívidas são inversamente proporcionais à Selic. Assim sendo, Selic em queda é bom para ambas. Movimento de compra, correção dentro da tendência de alta. Ecor nós temos em carteira, inclusive. Um ativo que dá para pensar 9, 10 reais como alvo. CCR nós não temos, a opção foi por Ecor, mas é praticamente o mesmo gráfico, uma mesma conjuntura, variáveis parecidas. A CCR, eu lembro que eu fiz um estudo, eu até tracei esse oco aqui que eu vou apagar, para não deixar o gráfico poluído, dizendo que o ativo poderia sair de 10 reais e vir a 15. Ela quase o fez. Né? Foi a 14,43, quase 50% de movimentação. Então o dinheiro grosso, assim, ganhar dinheiro mesmo é isso. Você pegar a ação a 10 vender a 15. Pegar a 10 vender a 14, né? Esse negócio, eu vou fazer um trade para ganhar 3%. Eu vou fazer um trade para ganhar 2%. Aí você pega uma ação que cai 5%, aí você soma a corretagem e tudo você tem prejuízo, né? Não existe, pessoal, isso daí é ilusão. Eu vou entrar aqui e sair ali, aí eu já troco de ação, aí eu mexo. Isso daí é conversa para boi dormir, é o pessoal que vende livro, vende e-book. Isso não existe, né? Você teria que ter um índice de acerto praticamente contínuo e não vai ocorrer. Estatisticamente a gente sabe que não funciona assim. O dinheiro esperto, o dinheiro grosso, ele está nos movimentos maiores. Correto? Você pode de vez em quando, pega um gap, opera contra o gap, opera um rompimento, enfim. Mas não no dia a dia achar que vai acertar tipo 20 operações curtas seguidas. Isso daí é até uma afronta à inteligência de alguém que tem na reflexão uma das suas bases de vida, né? A reflexão é interessante, né? Mensurar, pesquisar minimamente. Ok? Com todo o meu respeito aqui, essa é a minha opinião. Patrícia falou, professor Calorão, que passei de manhã com a volatilidade, seguindo firme. Ela fala de ontem, né, o movimento perto das mínimas. Muita gente que estava fora da operação, que é novo no grupo, entrou. E acho que vai... Galera que pegou, muita gente... A gente fizemos ontem um racional, né? Lá no Telegram. Perto das mínimas aqui, então acho que foi um ponto bom. Um pouco acima de 120 para comprar. Fez topo duplo, né? 120, 100, 120, 200. Essa galera que comprou a 120, 100, 120, 200, que gosta de operar curto, semana que vem entrega 123. São 3 mil pontos, né? É um perfil de investidor que trabalha para ganhar 30, 40 pontos, 100 pontos. Vai fazer 3 mil pontos em uma semana. Semana que vem entrega 123, na minha visão. E a gente vê o padrão da alavanca, né? Tá um pouco acima onde a gente falou que era a entrada, 120,600. Então, é rompimento falso de 120,570. Daqui a pouquinho vem na média aqui, 121,100. Ok? A Patrícia, ela pede JHSF, Pose e SBFG3 agora. Uma ótima sexta-feira a você e sua família. JH... Estão vendendo gás lá fora, Ultragás.
Legal. O JHSF, ótima pedida da Patrícia, ela entra no time, por exemplo, da Porto Belo, é o Meresia. Assim sendo, né, quando eu falo que é o Meresia, que é algo exótico, esdrúxulo, tecnicamente o pessoal da família Lima é boa, né? Da Faria Lima eu não tenho nada contra, eu fui parceiro lá da galera e tal. Mas os príncipes da vida e as princesas eles chamam de assimetria. Então a assimetria é muito mais chance de ganhar do que de perder no trade. Teste de topo anterior, subavaliada, não tem fluxo para tudo ainda. Então é uma situação de compra mercado até de uma vez. Especificamente eu nem dividiria o lote aqui e tal. Tem interesse no ativo, eu iria para cima de forma indubitável, sem hesitar. Positivo é mais uma que é oportunidade, por quê? Aproximação do topo anterior, 29 de dezembro, né, 8,98. Você compra ativo em tendência de alta no movimento de correção. Né? Então, oportunidade de compra para quem está de fora ou quem quer adicionar lote. Esse ativo SBFG nós tivemos já em carteira, é uma ação dura de trabalhar, tem variáveis muito complexas, mas está em tendência de alta. É um ativo em tendência, né? Você compra, tem que aguentar o tranco se houver correção, mas ela tem alvo aqui a R$ 20 no curto prazo. Curto prazo que eu falo são algumas semanas, né? Então é uma situação interessante para quem gosta de ativos de tendência. Ficou um tempão acumulando e agora topos e fundos ascendentes, com correções praticamente só no intraday. Ok? Querido amigo Everson Luiz, boa noite, professor. Poderia analisar Porto Belo e Equar? Acabei fazendo já. Pegou a dica do Soares no Cartola? Parabéns pelo trabalho e tamo junto. Eu não peguei. Você foi muito bem. Eu pontuei. Eu fiz quase 70 pontos no Cartola. Não fui bem, mas também não fui mal. Fiz quase 70. Mas poderia ter ido melhor. Roger Guedes foi muito mal. Lima do Fluminense. Eu achei que faria uns 80. Fiquei em terceiro no principal grupo que eu... E agora montei o time aqui. Everson, vou falar o time pra você. Luxemburgo, treinador. Breno no gol. Ayrton Lucas, Gustavo Gomes, Bruno Mendes e Capixaba. Linha defensiva, Lima, Johnny e Juan, do Corinthians, que é o novo Cristiano Ronaldo. No meio campo, ataque, Arthur, do Palmeiras, Paulinho, do Atlético Mineiro e Yuri Alberto de capitão. O professor realmente é ousado. Colocar Yuri Alberto de capitão é para poucos. Muito bem. Eu não sei se eu anotei alguma coisa de forma coletiva que passar para vocês. O Yuri Alberto de capitão eu sei que é para poucos. O Yuri Alberto é um grande jogador. Mas, se realmente vier uma proposta de 17 milhões de euros, eu só perguntaria pro outro time onde é que eu assino se eu fosse o diretor. E ainda colocaram o Robert Renan no negócio. Robert Renan será o zagueiro titular, um dos zagueiros titulares da seleção na próxima Copa. Vocês podem escrever. Basta estar vivo. Alex Pilão, boa tarde, professor. Poderia avaliar Renner? Claro, agora mesmo. O Robert Renan é um zagueiro tão bom quanto o Marquinhos. Meu filho, inclusive, o conhece, já treinou com ele. Meu filho tem 24 anos, fez base no Corinthians. Então, lojas Renner, momento de compra, porque correção, tem simetria em V que aponta para as máximas recentes 23 e 16, topos e fundos ascendentes. Claríssimo. E Zé Vilela pede Tesla 34, fechar o gap, qual o preço-alvo da Redor, maravilha. A Tesla 34 é a BDR da Tesla. Então, ela vai se movimentando de forma a recuperar, né, o terreno perdido. Nós temos aqui o gap, deve ser fechado, 44, 47 sim. E eu colocaria alvo em Tesla 50, aqui no Brasil a BDR. Sobre a Redor, maravilha. Vamos um pouquinho do energético aqui.
Eu tava vendo a vistoria de um imóvel aqui que o inquilino saiu. Você entrega o imóvel perfeito, igual uma casa de bonecas. Aí o cara passa cal na parede. Pô, pra cima de mim, né? Os caras, eles sabem da forma que eu me comporto, como eu acho que as coisas têm que ser. O historiador foi e falou: ó, você vai ter que refazer. Não é implicância, né, pessoal? Você entrega perfeito, tem que receber da mesma forma. Você entrega com a melhor tinta, o melhor piso. Eu peço para fazer limpeza, higienização, para que o inquilino não tenha que fazer. Ele só muda, só faz a mudança. Aí o cara me passa cal na parede, tampa furo com massa. Vai ter que refazer. Né? Aí talvez aprenda. Às vezes o pai e a mãe não educa pequeno, a gente educa depois de grande. Né? Eu costumo falar isso. Não educa pequeno, a gente educa adulto, não tem problema. Afinal, eu sou professor, né? É que pra quem não sabe, eu tenho um negócio aí no setor imobiliário também. Compro, reformo e vendo, compro, reformo e alugo. Geralmente compro, reformo e alugo, raramente eu vendo. Em redor, faz um movimento de correção no tempo, aproximação entre média e preço, respeitando o topo anterior, máxima 32,59 marcado em 1º de fevereiro. Para alvo, eu gosto muito de usar o semanal, quando o ativo está assim em tendência. O alvo mesmo, eu entendo que é esse topo, a R$ 55,00. Né? Mas ela terá resistências em 34,44 e 38,74. Ok? Maravilha! Querido amigo Carlos Flá. Ontem o teu Flamengo não foi bem, hein, Carlos? 4-0 e ainda peguei a Arrascaeta. Se o Arrascaeta tivesse feito um gol ontem, eu teria sido o primeiro do grupo, no Cartola. Ou Lima feito um gol, ou Roger Guedes. Bom dia, professor Wagner. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Professor, vejo com naturalidade esse movimento inicial de hoje, mas voltado para a especulação pós-Copom. Concordo plenamente. Agora, na minha humilde opinião, o Copom aqui está engessado ao Fed. Ó, boa teoria. Esperando uma posição clara dos Estados Unidos para tomar uma posição clara aqui, o que vejo como erro. Concordo que hoje tudo indica queda nos juros em agosto, mas as informações até o momento do BC não acredito não ser adequada. Concordo com o governo que estamos perdendo o timing e não faz sentido esse movimento do BC, como também não fazia muito sentido as mínimas na pandemia. Dessa forma, as críticas do governo fazem sentido. Agora eu concordo. Né? Eu acho que o Banco Central já poderia ter cortado os juros nessa reunião, né, de anteontem. Poderia ter cortado 0,25. Apaziguaria os ânimos. Né? Não seria um corte irresponsável que geraria inflação. Né? Aí eu sou obrigado a concordar com o governo porque a gente tem que ser imparcial. Né? Eu sou fã do Roberto Campos Neto, acho genial, não nego, mas o BC está atrasado. Ok? BC aguardando o Fed ser claro. Grande abraço, professor e família. É uma boa teoria. Eu confesso que eu não tinha pensado nela. O Carlos sempre contribui muito, por isso que eu falo, comentem, porque todos nós ganhamos. Se os Estados Unidos mantiveram os juros, corte de juros aqui. Se os Estados Unidos aumentarem os juros, mantém os juros inalterados. É uma teoria, mas eu acho que o Roberto Campos Neto ele vai ter que ceder em agosto, porque senão já vai começar a entrar num ponto de desgaste, que aí ele sabe que vai prejudicar o país e, né, que ele tenha maturidade, bom senso. Maturidade ele tem, mas que ele tenha sensibilidade na reunião de agosto. Ok? Marcel Fernando Bonassi, que honra. Boa tarde, professor Semin. Paramos de falar dela. Como você vê o papel neste momento? Entre Semin e Vale, qual é a melhor? As duas. Nós temos ambas. E temos Gerdau também. Então Vale 3 aqui na tela. Cara, hoje eu tava vendo num grupo de escola meu. Eu nem faço mais parte do grupo. Um grande amigo meu trouxe as informações. Caramba, a galera tem memória. Negócio de 20 anos atrás. E eu passei em frente o colégio anteontem. Eu fui ali em São Bernardo do Campo, um compromisso particular. Eu sou nascido em São Bernardo do Campo, inclusive. Meu filho mora em Santo André, que é ao lado. Tenho grandes amigos, tenho vários parentes que moram em São Bernardo. Pô, eles lembraram de um carro que eu tinha, que tinha um adesivo colado. Eu falei, caramba, a memória tá melhor que a minha. Eu com 18 anos, eu tive o privilégio de ter um carro, não era um carro zero, mas tive. Era um Opala, tinha isso filme, não podia, aí eu pintei a roda de preto. Mas era um belo carro, tanto que eu vendi
por um valor bem maior do que eu comprei. Eu conservava, pintei para-choque de preto. Eu nem lembrava mais, o pessoal lembrou. Isso é legal. Ombro, cabeça, ombro invertido, mas o movimento precisa começar. No caso aqui da Vale. É compra, na minha visão. Deve ser protagonista de movimento até o 126. E Semin, ela está bem diferente da Vale. Mostra que os fundamentos realmente estavam descontados. É uma situação de compra para ambas. Ambas, na minha visão, compras a mercado. Semin acionou um pivô de baixa? Acionou. Aqui, a 4,37. Sim, acionou um pivô de baixa. Mas a história da árvore, das árvores e da floresta. Né? Voltou acima de 4,37, já era o pivô. Eixo acionado 4,55, volta nos 4,80. É praticamente aqui a ideia de um canal. Vamos traçar aqui para ver que figura aqui. Seria praticamente uma cunha, né? E cunha de alta, geralmente é rompida para cima. Então ambas são ótimas oportunidades. A Semin tem um movimento mais maduro, sem dúvida nenhuma, mas ambas são exportadoras. Se eu tivesse que escolher uma só no momento, eu escolheria a Vale, porque está mais descontada, mas acho que as duas são oportunidades. Nosso querido amigo Fabiano Scopel acompanha o trabalho há um bom tempo, obrigado pela tua presença. Ele pede CVC B3. CVC hoje, eu tinha um amigo que ele falava assim, né? A gente ia na churrascaria, ele falava, olha, eu não tenho frescura para comer, fui criado na roça, né? Fui criado na roça, a gente comia no fogão a lenha, não tinha... Mas cupim, nem se eu for náufrago eu como. Ele falou, eu pesco, como folha. Cupim, nem se eu for náufrago. E assim, se eu fosse montar uma carteira com 30 ativos, CVC não entraria. Agora, se eu fosse obrigado a dizer é compra ou venda, eu diria que é compra. A gente está no processo de recuperação econômica, PIB muito além do projetado, só que assim, tecnicamente nós temos um topo mais baixo que o anterior. Topo mais baixo que o anterior, um pivô de alta acionado. É um M, mas é um pivô, né? Porque o segundo topo é mais baixo, então a perda de 3,99 acionou um pivô, então aí que eu não entraria mesmo. Agora, a Via é uma outra situação, é uma ação absurdamente volátil, atrelada à Selic, à expectativa. E ela vinha do movimento de alta muito forte e a galera corrige. Essa aqui eu compraria. Eu prefiro lojas Quero-Quero, eu prefiro Gemate e tal, mas seria uma boa, dá até para traçar uma linha de tendência. Então Via até para guerrilha, tem gap aqui em cima, eu acho interessante. Então obrigado ao Fabiano, Marcel, todos os alunos também, que fique claro, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu também, não comentou, mas se sintam à vontade para comentar, porque aqui por mais simples que seja a dúvida, quer pedir um ativo, às vezes tem vontade de se expressar, né? Colocar a sua opinião. Então, Carlos, Zé Vilela, Alex, Everson, César, Patrícia, Nelson, Ramon, Matheus, Titão, muito obrigado pela participação de vocês. Só que eu não tinha visto esse comentário aqui do César, nosso querido amigo torcedor fluminense, então eu vou fazer, eu passei batido aqui. Não sei se não estava aqui na tela ou... Então vamos lá. Wagner postando novamente, para você o que aconteceu com outro comentário que fiz hoje, acho que cometi algum erro na hora de postar. Acho que não tinha aparecido mesmo não. Então não é engano meu. Bem, quero solicitar o estudo para VAM e VEG agora. As duas estão amassadas em relação aos seus pares. Verdade. Qual seria o motivo?
procurei e não achei. Bem, também gostaria de Feza e o milho aqui na nossa bolsa não está subindo, feito futuro do milho que você estuda não está. Então vamos lá, como diria o Jack, por partes. Então a Vamo 3, ela é uma bela ação, né? Hoje, se a gente fosse montar uma carteira nova, ela estaria entre as 5 prediletas, né? Acho que é uma baita de uma compra. É o velho jargão que eu falo, exagero, algo esdrúxulo, exótico, tal, compra, né? Qual que é o motivo? É fluxo, né? Expectativa de corte de Selic, especulação, não tem muitas vezes capital para todos os ativos do setor, é isso. Essa seria uma bela assimetria. Bela, provavelmente aqui a gente está diante de uma barra de exaustão. VEG é uma ação que não tem fundamentos descontados. Ah, mas eu sempre olho que é uma ação que nunca deu prejuízo, que ela é qualidade, só que é um ativo caro. E o mercado está buscando hoje oportunidades mais elásticas, digamos assim. E a VEG, desde que ela fez esse segundo topo mais baixo, depois do terceiro topo, eu falei que era venda, até para trabalhar short. O que não é oportuno no momento, falar em trabalhar short, movimento de recuperação, enfim, mas que até daria para fazer um short que ela iria descer lentamente. E ela tem feito isso, topos e fundos descendentes. Se eu tivesse vendido, por exemplo, aqui em cima a 41, eu encerraria a operação, colocaria o lucro no bolso da operação de venda, mas enquanto abaixo de 36,93, ela tem um pivô de desenvolvimento e o próximo suporte 35,45 aqui. Ok? Então é um ativo caro, o mercado procura outras alternativas. Qual que é a ação que substitui Home, que substitui VEG na nossa carteira? Uma delas é Home, que é uma outra pegada, oportunidade também, mas teste do topo anterior em média de 21, e um dos nossos maiores acertos dos últimos tempos, que foi Leve, né? Leve a gente acertou na mosca. Então são as duas ações, nossas preferências se mostraram melhores nesse momento. Sobre FESA 4, vamos lá. Então FESA aqui na tela, Ferbasa. Ferbasa é essa questão do minério mesmo, ela é inversamente proporcional, não diretamente proporcional aos metais. Então aí é minério. Essa eu compraria, não compraria. Prefiro Gerdau, Semin e Vale. Ok? Então tá entregue, nossos queridos amigos, comentem, participem, aqui você é bem-vindo, é tratado com sempre muito carinho e atenção, como as coisas têm que ser, uma vez que o aluno é o nosso foco, o aluno é a nossa razão de ser sem interesses obscuros. Itaúsa, eu entendo, pessoal, que esse ativo entregou, né? Então, se eu tivesse ação, eu realizaria lucro pelo menos parcial. Né, tende a continuar subindo, para quem tem uma ideia de médio prazo, tem, mas eu faria caixa e tal. BBS3, eu faria a mesma coisa, eu faria, tanto que eu falei para meu filho tem um monte de termo. Aí zerou, liquidou um pouco quarta, um pouco ontem, deve fazer um pouco hoje, não falei com ele ainda. É o caso de Banco do Brasil, o ativo cansa um pouco. Agora, né, então o Banco do Brasil não é que é venda, que o ativo vai desabar, mas pô, você entrega ali, tem uma região importante e tal, de, né, tá sobre a média de 5, eu não sei até que ponto, né, essa região em diante vale a pena manter, a não ser que você tenha realmente uma visão de médio prazo. Vai chegar o momento, logo menos, da gente realizar lucro. Na YouTube, acho que tem um pouco mais de espaço, um pouco mais de volatilidade. E Bradesco. Bradesco, ela descolou, né, dos seus pares. Então, Bradesco, eu já acho que essa queda ela abre uma oportunidade boa, de repente, de fazer uns 10, 15% aí no horizonte de 40 dias. Um ativo bem conservador. Sambi 11, na tela.
eu não compraria. Tem a questão do STF, ela não provisionou. O gráfico, ele é realmente um gráfico que favorece alta, mas entre Samba e Bradesco, pô, vai de Bradesco ou BPAC. É bem mais seguro. Não estou falando que é certeza que vai subir uma mais que a outra, mas é mais seguro, na minha visão. Tanto que a gente tem BPAC e tem Bradesco, e BPAC eu tenho um caminhão dela. Legal. Aí falemos então de B3 SA3. Ativo sinuoso, para quem, por exemplo, tem interesse, é o momento de compra, para entregar a R$ 15,75, R$16. Vale nós já abordamos, e aí eu falo então de Petro 4. Pessoal, hoje à tarde eu farei o programa Clique, como é tradicional. Petrobras é mais uma que eu entregaria pelo menos parcial. De repente mudaria. Pô, se você tem uma posição grande em Petro, você vende a metade e faz uma alocação, por exemplo, na Vamo, que a gente viu, Porto Belo, JHSF, na minha visão faz mais sentido. Muito bom, então agora, até aproveitando o que o César pediu, perguntou, vamos fazer aquela lista que eu deixo aqui na planilha Trades, no TradingView. Eu acho que não tem nada de forma coletiva para falar, então tá tudo bem, tá tudo certo. O milho é uma decepção, novamente, mas está na média de 21, situação de compra. E hoje, até o César perguntou, né? Hoje ele está seguindo Nova York, está seguindo Chicago. Está caindo mais ou menos na mesma proporção. Essa queda de juros aqui no Brasil, ela chama a atenção. Volta à tona a ideia de 50 pontos base em agosto. De corte pelo Banco Central. Mini dólar mais do mesmo. O mini dólar na semana, ele dormiu feito um bebê. Mas ainda, né, em queda, vai fechar a semana provavelmente em queda. Nosso alvo 4.700. Tá aqui sobre a média, deve se aproximar da mínima daqui a pouquinho. O Ibov, gráfico diário do Ibov. Vale a pena até trazer o semanal, né, pra gente... Temos uma audiência rotativa, enfim. Teve uma queda forte a partir de abril de 2022, depois a partir de outubro. O Ibov está tocando simplesmente o mesmo ponto, né, longe de média, tá? Então não vai passar na primeira batida. Então tem vai, volta, aí novos compradores, aí os compradores percebem realmente que é compra, tem duas resistências. Aqui, ó, a máxima do dia 20 de outubro e também do dia 4 de novembro. Então, movimento normal, aproxima a média de preço. Está tudo dentro dos conformes, né? A mesma leitura para o BOVA11. Né? Dois topos, então ele vai corrigindo no tempo. Está corrigindo no tempo desde o pregão do dia 15. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões corrigindo no tempo. Né? Então a correção no tempo, a gente tem 7 pregões praticamente laterais, mais do mesmo, né? Aquela semana que ela praticamente começa e termina no mesmo limiar, no mesmo patamar de preço, né? Então, mais do mesmo, sem grandes novidades. Bovespa em dólares, o mesmo processo, correção no tempo, já uma semana. Aí nós temos o DXY, que está rompendo um W. Isso prejudica a nossa posição do dólar, mas basta perder 102,785 que ele volta, que o viés baixista ele sentiu a média de 21 pelo menos na primeira batida. E aí chegamos no MME, que mede fluxo para mercados emergentes, provavelmente fuga de capitais da China, porque decepcionou no seu corte de juros, mas não deve muito longe esse movimento, na minha visão. Mas o Brasil e México são exceções no momento, então... Mas é claro, o fluxo positivo para emergentes é bom para todos, inclusive para o Brasil. Se for fluxo para a China, o Brasil será beneficiado de forma indireta. Nosso maior parceiro comercial, DAX,
Movimento corretivo esperado. Vamos ver as bolsas no Velho Mundo, na Europa, em fechamento. Então, uma perda de 3,17 na semana é considerável. Eurostock 50 está com bug no TradingView. Bolsa de Paris 3,06 e Reino Unido 2,13. São quedas que não são exatamente surpresas na minha visão. O Reino Unido está sobre uma LTA. Então, sem sobressaltos, nada que preocupe, pelo menos por enquanto. Aí nós temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York desde o dia 15 de junho. Correção no tempo. BZQ, um simples repique, nada que preocupe. A mesma coisa do VIX. Viés de queda. Bolsas americanas a gente estudou no início dos trabalhos, assim como os títulos americanos de 10 anos. Então estudamos o petróleo. O petróleo desde o dia 10 de maio está de lado, né? Com OPEP, sem OPEP+, fazendo pressão, ameaçando cortar a produção. Aí ameaçam cortar a produção, mas aí as projeções de demanda são menores. Está há 2 meses de lado, deve continuar no curto prazo, tanto em Londres quanto em Nova York. Já o minério, ele pode fazer a diferença para as nossas pretensões, é importante uma reação. Falamos de China e Japão, vamos falar dos astros agora e a gente termina. Entre hoje e domingo eu farei no Telegram as carteiras Nacional, Internacional, Pocket, Ouro, Fly USA e também a carteira Desafios, ok? Então confiram lá no Telegram. Quem não está no Telegram é só vir na descrição dos vídeos, você vai encontrar o nosso canal. Na segunda linha ali tem o primeiro para 126 mil pontos, você entra na base de e-mails para receber informe e cenário. Aí a segunda chamada é especificamente para o grupo de Telegram. Então vamos falar sobre Small 11 primeiramente. Fundo de Small Caps, correção no tempo, aproximando o médio preço. Opera ali sobre uma LTB que simplesmente arrebentou o preço a partir de abril do ano passado e depois de novembro. Então não é simples, não é fácil romper esse patamar. O IFNC, índice do setor financeiro, pessoal, olha a magnitude da alta desde o dia 22 de março. Simplesmente está testando o topo anterior, tá vendo aqui? Teste do topo anterior. Absolutamente admissível. O Imob demonstra força. E a correção foi muito leve. O setor está muito forte. Índice de materiais na esteira do petróleo e minério não poderia estar diferente. Vamos aqui traçar uma linha de tendência de alta. Será que o IMAT irá respeitar essa LTA? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Então o IMAT está num ponto interessante, né? Então, se a gente for entender o comportamento dos players como algo que repete aquilo que já foi materializado, então formará fundo índice de energia, Flight to Quality, mercado migrando aqui para um setor mais seguro, até por essa razão da Selic, grande expectativa de corte e tal, aí fica a dúvida, o mercado já vai para o setor de energia, que é mais seguro. E o índice de consumo mostrando a maturidade está corrigindo no tempo desde o dia 9 de junho. Ok? Então carteiras serão feitas entre hoje e domingo no Telegram. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção. E só para a gente finalizar, o mini índice está anêmico, mas eu continuo entendendo que ele voltará à máxima do dia. Então se você pegar o movimento, pegar aqui a 120,430 para a máxima do dia, são praticamente aí 1.000 pontos, pouco menos. Então esses 1.000 pontos eu penso que serão alcançados. Então 121,350, estendendo para 121,500 o movimento de recuperação.
Provavelmente logo menos a gente vai ter uma ideia aqui de uma simetria em V com alvo a 121.500, que é o eixo de um W maior que mira o 123, 122.870, mas aí o 123 ficaria para segunda ou terça-feira. Forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção.